quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te. Aleluia. Vamos engrandecê-lo com cânticos e palmas, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Ajudar vocês a baixar a cabeça, mas aquela mesa realmente é um pouco frágil, então ver se a gente consegue talvez para amanhã fazer alguma coisa diferente, para que a gente possa estar nos comunicando um pouco melhor. Movimento de igreja em células. Eu tenho certeza absoluta e concordo plenamente com o que o pastor Daniel falou, e eu venho ouvindo isso através desse Brasil afora, através do mundo afora, onde eu já viajei nos últimos 3, 4 anos. Tenho ouvido e tenho certeza disso, de que há um consenso geral entre o povo de Deus, que o Senhor está restaurando a igreja, de que o Senhor está renovando um espírito de louvor, um espírito de adoração, um espírito de gratidão pela obra redentora, mas também um zelo e um fervor para a expansão do reino de Deus. Todo lugar que a gente vai, a gente encontra pessoas perguntando: o que é que eu posso fazer para acelerar o reino, o crescimento do reino de Deus? O que é que eu posso fazer para cumprir a grande comissão, aquela ordem que Jesus deu de fazermos discípulos em todos os povos, ou em todas as nações, não é? De que maneira Ele nos desafiou a fazermos discípulos? Indo, não é? Daí vem o ide. À medida que nós vamos vivendo a nossa vida, gastando o pavio da nossa vida,
À medida que nós vamos vivendo esse Cristo vivo através da nossa vida, fazendo discípulos dessa forma. Em segundo lugar, ele nos diz, batizando as pessoas que creram, batizando as pessoas que aceitam entrar num discipulado, seguir o Mestre, seguir os planos de Deus para cada uma de nossas vidas. E em terceiro lugar, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí ele faz uma promessa no final. Ele encerra o Mateus, o Evangelho encerra dessa forma. Ele diz: e eis que estou convosco até 1997, é isso? Estou com vocês até o fim, até a consumação, até findar-se esse período, esse kairos, esse momento de graça, não é? Na vida de cada um, na face desta terra, deste planeta. É debaixo dessa bandeira, irmãos, que nós fomos chamados, desafiados pelo nosso Mestre, por Jesus Cristo, a implantarmos o seu reino, a expandirmos o reino de Deus aqui na terra. E por isso que eu tenho certeza de que, já que nós estamos perto do fim, já que todas as coisas apontam para o fim de todas as coisas, nós sabemos que resta pouco tempo. E olhando um movimento, não é, de renascimento, de vinho novo, um movimento de restauração, de renovação, não é? Para alguns o movimento de renovação é lento demais, para outros é rápido demais, não é? Eu tenho viajado pelas igrejas desse Brasil afora, tem gente falando: nós temos que frear um pouquinho o movimento de renovação. Outros dizem: não, eu estou mudando de igreja porque está muito devagar aqui, teria que ser mais rápido, e assim por diante. O que a gente vê, na verdade, é uma sede, é uma fome, não é? Pela propagação e pelo crescimento do reino de Deus. E eu tenho certeza de que, independente das correntes teológicas, independente das nuances denominacionais, das ênfases denominacionais, não é? Nas ênfases que nós estamos vendo nos últimos 50, 60 anos, independente de como nós ensinamos as diferentes doutrinas bíblicas, não é? Deus está movendo, trazendo a sua igreja de volta, trazendo a sua igreja de volta para onde ela nunca deveria ter saído. O pastor escreve na carta de apresentação aí do seminário, de que nos primeiros 300 anos a igreja era nas casas, a igreja era composta de grupos pequenos, e ela nunca deveria de ter saído desse ambiente relacional. As pessoas se convertiam ao Evangelho, as pessoas eram salvas através de relacionamentos, através do convívio, na cidade, no local de trabalho, no campo, não é? na lida diária, nas casas, nos lares. Diz lá em Atos que diariamente os cristãos caíam na graça do povo e na simpatia do povo. Fora o primeiro sermão de Pedro no dia de Pentecostes, e nós estamos com Pentecostes às portas, não é? Domingo que vem na nossa igreja é o culto de Pentecostes, e uma das pastoras me disse: pastor, o senhor não vai estar aí, que pena, não é? Eu estou o mês de maio todinho fora da minha igreja, e já estava até esquecendo. Nos reunimos com a equipe pastoral ontem, somos em 10 pastores, ontem de manhã, e eu trago um abraço caloroso de todos os pastores da nossa equipe para vocês aqui, não é? E eles me cederam, a igreja me cedeu para fazer esse ministério. Então, mês de maio eu estive fora, não assisti nenhum culto na minha igreja, nenhum trabalho. Temos batismo nos 2 cultos no domingo passado, eu não pude estar. Mas Deus está, me deu essa graça de que, após 10 anos de ministério,
nesse sistema, nós temos uma rede de líderes e supervisores. Hoje à noite, agora está começando uma das reuniões com os supervisores na nossa igreja. E o pastor Valdemar, que foi o segundo em comando até o começo desse ano, agora assumiu a coordenação da igreja para que eu pudesse estar livre e viajar e levar adiante e compartilhar esse ministério. Então a igreja nunca deveria ter saído desse ministério da igreja nas casas, onde o relacionamento entre os cristãos era a chave para o crescimento da igreja. Queria que vocês anotassem isso aí, né? O relacionamento era a chave para o crescimento, o relacionamento era a chave para a evangelização. Eu vi um irmão passando aí distribuindo bloquinhos. Quem não ganhou um bloquinho, ou quem precisa de papel para escrever? O pessoal lá na mesa tem papel. Olha, irmãos, lá na mesa tem ainda um bloquinho, 2 sobrando? Tem um pessoal, fica com a sua mão levantada. Eles já estão trazendo, pastor, já estão trazendo. Isso. E fica com a mão levantada que eles vão passar papel para vocês. Então, enquanto o pessoal distribui o papel, eu queria que vocês continuassem prestando atenção aqui, ó, tá? Preste atenção aqui. Afora o primeiro sermão de Pedro, do dia de Pentecostes, e dia de Pentecostes é um evento especial, um marco na igreja, né? Onde a igreja é revestida de poder, conforme Atos 1:8. E vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão o quê? Minhas, o quê, gente? Testemunhas, não é testemunhas não, hein? É testemunhas, né? Testemunhas. E vocês vão começar lá em casa e vão até os confins, lá em Jerusalém, e vão até os confins da terra. Afora esse sermão de Pedro com 3.000 pessoas batizadas, e as primeiras reuniões públicas onde os judeus ainda permitiam os apóstolos a pregar publicamente, que logo acabou-se a oportunidade de pregar em público. A igreja cresceu através de relacionamentos. Quem não escreveu ainda, escreve. A igreja do primeiro século, dos primeiros 3 séculos, cresceu através de relacionamentos. Evangelismo sempre tinha consigo relacionamentos. Nós é que transformamos, depois eu vou fazer um resumo histórico em seguida, nós é que transformamos o evangelho como mercadoria, que se apregoa e se apresenta e se vende através de um marketing talvez muito no atacado. E a questão do varejo desapareceu, não é? E hoje o que nós temos são marqueteiros. Nós temos pessoas treinadas, especializadas, responsáveis pelo crescimento da igreja, treinados na arte de vender o peixe. Normalmente a igreja que mais cresce é aquela que tem o pastor mais dinâmico, não é? Não. Que bom, a irmã está pegando a filosofia, não é? É isso aí. Normalmente, na mentalidade nossa de hoje, se a igreja não cresce, o pastor fica frustrado, não é? O pastor fica frustrado, a igreja fica frustrada, e depois de 4 ou 5 anos, o que acontece? Esse pastor diz: acho que Deus está me chamando para outra igreja. Deus está me chamando para mudar de lugar. Eu estou sentindo o chamado de Deus, né? E interessante que a igreja também sente a mesma coisa. Fala: acho que esse homem não deu certo aqui não, sabe? Acho que Deus tem um outro homem para nós. Deus tem um outro servo, até chama ele de servo, né? Deus tem um outro servo para nós. E aí começa aquela maratona. O pastor fica guardando uma carta de convite de uma igreja. Aí tem uma igreja lá que descobre, através de parentesco às vezes, ou através da reunião de pastores dentro da denominação, não é? E descobre aquele irmão está meio assim à disposição.
Aí vem uma carta de convite, resposta de Deus, resposta das minhas orações. Aí a igreja convida ele para pregar um domingo. Ele vai e leva o melhor sermão que ele já pregou na vida dele, né? E aí ele prega com aquela unção. E diz que alguém disse uma vez, uns são, outros não são, não é? Mas prega com aquela unção, não é? E a igreja fala, esse é o homem de Deus, vamos fechar com ele, esse é o homem de Deus. Vou bater com calma aqui, senão minha água cai aqui. Esse é o homem de Deus, é esse que Deus vai nos enviar. E aí ele vem, muda com a sua família, a igreja arruma a casa, tudo, fica aquela lua de mel, né, durante um ano e meio. A lua de mel vai acabando, se transformando em lua de fel aos poucos, sabe? E parece que se repete a mesma história. Depois de 4 ou 5 anos, não sei não, sabe? Acho que Deus está me chamando para outro lugar. E a igreja começa a sentir a mesma coisa. Irmãos, por que nós desviamos da propagação do Evangelho através de relacionamentos? O que aconteceu no grupo pequeno hoje à noite aqui? O que aconteceu? Alguém gostaria de ir? O que é que você sentiu? Levanta a sua mão e diga do seu lugar mesmo, fala. Comunhão, muita comunhão. Vocês conheceram melhor a pessoa, e a dinâmica vai, amanhã, né, a gente vai ter várias dinâmicas ainda, e vocês vão aprofundando essa comunhão. E eu quero reforçar o que o Hélio disse, amanhã os grupos são as mesmas pessoas, vocês vão ser as mesmas pessoas do grupo até domingo de manhã, tá? E vocês viram comunhão. O que mais alguém sentiu? Crescimento de que? Teu? Espiritual. Comunicação. Relacionamentos. Que mais? Aprendizado uns com os outros. Aprendeu. A gente começa a ouvir, não é? A gente fala e ouve 3. Se for um grupo de 4. Conhecimento. Conhecendo, o que mais? Satisfação. Troca de experiência. Queda de barreiras. De repente você olha assim para o irmão e fala assim, esse acho que é meio fechado, esse aí não sei não, esse não vai sorrir, esse aí não. Aí deixa ele falar, você vai ver que ele transborda. Ele não só fala, como é papagaio também, né? Tem que frear ele para ele parar de falar. Gozo, Alegria, gozo, estímulo. Gente, era assim o convívio dos cristãos nos primeiros 400 anos. Era assim. E nós vemos o Senhor restaurando ultimamente o movimento de células, de grupos de crescimento, grupo familiar, koinonia. Você põe o nome que você quiser. Não põe o nome que não tem nada a ver, tá? Mas põe o nome que você quiser. Igreja Batista do Morumbi, o Ariveloso é grupo de koinonia, e assim vai. Grupo caseiro, né? Tem comunidades aí que põe o nome grupo caseiro. Eu já vi muitos nomes. O nome não interessa. Mas o que interessa é que esse movimento está acontecendo ao redor do planeta, ao redor do mundo. Iniciou-se na Coreia, há uns 30 anos atrás, não é? Com várias igrejas ao mesmo tempo. O pastor Cho não é o pioneiro, ele é um dos pioneiros. As igrejas tradicionais, não é? Ou as igrejas evangélicas, deixa eu dizer melhor, as igrejas evangélicas em Seul, na Coreia, são quase todas elas mega igrejas por causa do sistema em células. A primeira igreja presbiteriana de Seul tem mais de 200 mil membros. A primeira igreja batista tem mais de 300 mil membros. Igrejas metodistas com 150, 200, 300 mil membros. Não é? Igreja do pastor Cho beirando a casa de 1 milhão hoje. Não é? Através de grupos pequenos. Em Singapura, Deus me deu a oportunidade de, há 3 anos atrás, estar na FCBC, Fellowship Christian Baptist Church, em Singapura, na Igreja Batista em Singapura. Fiquei 6 semanas acampado dentro da igreja. O pastor Lawrence Combe, de origem chinesa, estudou nos Estados Unidos, fez seu mestrado no Seminário Teológico de Dallas. Começou em células com 600 pessoas, durante a transição baixou para 300 pessoas, perdeu metade da igreja,
não é, que não tinha visão, não queria ter a visão. E quando eu estive lá 3 anos atrás, eles estavam com 5.000 membros, hoje estão com 7.000 membros. Com 500 grupos, célula, na época. Hoje eles devem ter uns 700 grupos de célula. Há um mover na África. Eu estive ano passado no congresso em Harrisonburg, Virgínia, da Igreja em Células, onde foi convidado como palestrante o pastor John Robert, de uma igreja batista na Costa do Marfim, em Abidjan, capital da Costa do Marfim, na África, com 80.000 membros, 4.700 células, né? É um irmãozinho negrinho desse tamanho assim. Então, se ele passasse lá na minha casa em Curitiba, eu não dava nem um tostão furado para ele. Pastor de uma igreja de 80.000 membros. Ele disse: "C'est simple", em francês. La cellule de maison é simple. A igreja na casa, a célula na casa é simples. É muito simples. Não é complicada como a maioria das igrejas são complicadas, ele diz. Como a estrutura eclesiástica é complicada. Na Europa, não é? O mover está chegando na Europa. Muita gente dizia, os europeus, os americanos diziam: esse negócio de célula, esse negócio de grupos pequenos, isso é coisa de coreano, isso é coisa de chinês, coisa de oriental. Aqui no Ocidente não funciona, não é? Há 2 anos atrás estive na Alemanha pregando em 10 igrejas batistas. Eu sou de origem alemã, falo alemão ainda também, e fui convidado para uma conferência de Pentecostes, bem nessa época, não é? E visitando essas 10 igrejas, eu vi o clamor e o nível de desespero dos pastores. Igrejas com 90 anos, 100 anos, 110 anos de existência, em cujos porões estão todos os livros, desde o seu início, relacionado às atas das reuniões, os nomes das diretorias, quem foi os diáconos, quem foram os diáconos, quem foi o tesoureiro, por mais de 100 anos, irmãos. A igreja tem 90 membros. 90 membros. Eu vi nesses queridos irmãos pastores um nível de desespero. Nós tivemos no final um almoço todos juntos, não é? Estávamos lá em 17 pastores, uma mesa redonda almoçando, e um atrás do outro levantava: "Irmão, como é que você faz? Por favor, volte aqui para a Alemanha, passe um tempo conosco, nos receba lá no Brasil por uns meses para a gente ver, não é? A gente está aqui desesperado, e parece que está batendo um nível de desespero santo nos pastores e nas igrejas. Eu chamo de desespero santo, não é? Porque quanto maior o desespero, maior a prontidão para mudar, não é isso? Quem não está desesperado está, não, porque mudar para quê? Mas quem tem consciência da urgência da implantação do reino de Deus aqui nesse mundo, tem que estar desesperado, gente. Ou não? Tem que estar desesperado. Até com o crescimento. Digamos que vocês tenham logo aqui 1.000, vocês estão em 800 mais ou menos hoje, que vocês tenham 1.000, 2.000, vocês podiam ter 40.000. Eu podia ter em Curitiba 100.000. Não é? Existe na Europa hoje como um fogo se espalhando, não é? O movimento de igreja em células, esse retorno às estruturas simples e simplificadas dos primeiros 400 anos. Tem uma igreja na Suíça, em Zurique. Tem um primo que mora a 20 minutos de Zurique, bem na divisa entre o sul da Alemanha e a Suíça. Quando eu vou lá, eu desço na Suíça e ele vem me apanhar. E eu descobri agora que tem uma igreja, uma Assembleia de Deus, veja bem, uma igreja muito tradicional, muito, não é? E na Europa, a Assembleia de Deus na Europa é triplamente, não é? Tradicional, triplamente tradicional, ainda mais na Suíça. Veja bem, o suíço por natureza já é tradicional, já é fechado. Ele vem fazendo chocolate há 1000 anos da mesma forma, tá? Né? Ele fez relógios durante séculos da mesma forma. E quando apareceu o relógio a quartos,
Ele desprezou, ele disse: ah, não, ninguém vai nos desbancar. E uma firma japonesa, não é, a Casio, junto com a Texas Instruments, os Estados Unidos compraram a patente. E em 4 anos os suíços perderam 30 mil vagas na indústria de relógios, porque perderam o bonde, perderam o trem da mudança, perderam o rumo, isso sim, não é? E a indústria deles ficou relegada a segundo plano. Nos Estados Unidos, e essa Assembleia de Deus, deixa eu só concluir, ela tem hoje 1.500 membros. Fez o ano passado, nessa época, o seu primeiro congresso de igreja em células. Recebi o convite 2 meses depois do congresso. Mas no outro ano que vem eu quero participar, quero estar lá, para ver como é que esses irmãos estão fazendo. Estão crescendo e devolveram o ministério para os leigos outra vez. Puseram o fazer discípulos na mão de quem nunca devia ter saído, que é cada convertido, que é cada cristão, cada filho de Deus. Os Estados Unidos, o último bastião de resistência a qualquer mudança, porque o americano, não é, jazia deitado eternamente em berço esplêndido, não é, ao som do mar e à luz do céu profundo. Parece nós aqui, né? Tudo numa boa, né? Numa boa. No que tangia a igreja evangélica, eles estavam numa boa. Enquanto a Europa sofria um amargo, uma cifra amarga de participação de 3% só da sua população nas igrejas no domingo, os Estados Unidos estava com 70%, 80%. No começo desse século, 95% de pessoas nos Estados Unidos indo à igreja. Se considerava um país crente, um país evangélico. E o que está acontecendo agora nos Estados Unidos aconteceu no final do século passado na Europa. A rápida neopaganização. Veja, a Alemanha é um berço da reforma, a Suíça, berço da reforma calvinista, sul da Holanda, Países Baixos, Inglaterra, hoje estão lá tendo que ser reevangelizados. O americano está indo rapidamente por esse processo nos próximos 10 anos. Né? Dizem as estatísticas, se continuar como está, os Estados Unidos vai ter menos do que 10% da sua população na igreja no domingo de manhã, ou no domingo, num culto. E o nível de desespero santo bateu lá também. E de 3 anos para cá, o nosso escritório central em Houston está registrando um número de 3.000 igrejas em transição para retornar, para ser restaurado o primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero rever meus conceitos e valores. Amanhã cedo nós vamos falar muito sobre conceitos e valores. Revendo nossos valores, aqueles que nós perdemos, aqueles que nós achamos que temos, mas na verdade não temos, porque fomos enganados e ludibriados pelo diabo. Deixa eu fazer um rápido traçado histórico com vocês sobre os antecedentes. O background é o termo mais usado, não é? Mais técnico. Quais são os antecedentes? Da onde é que vem a igreja do Senhor Jesus? E todos nós sabemos que ela nasceu dentro do judaísmo, dentro da instituição judaica, do templo e da sinagoga. Acho que isso é um acordo comum entre nós, não é? Nós herdamos dos judeus a base, nós herdamos do sistema institucional e legalista judaico a base da nossa fé. Jesus Cristo vem na linha tradicional desde Melquisedeque, o primeiro, e toda a gama de sacerdotes e de ministros termina na pessoa do próprio Jesus, o próprio Filho de Deus. Não mais precisam morrer animais inocentes
para encobrir os pecados do povo, porque agora foi finalizado, como diz o escritor a Hebreus, eu penso que é o apóstolo Paulo, como diz o escritor aos Hebreus, que encerrou-se os sacrifícios, a era dos sacrifícios, porque Jesus foi o nosso último sacrifício, não precisamos mais. As práticas antigas, o escritor diz lá bem claro, se você ler em Hebreus, todo o livro de Hebreus fala disso, porque sempre houve essa tentação, essa tentativa de voltar, de reverter ao Antigo Testamento. Então o sistema religioso judaico foi implantado pelo próprio Senhor como instituição através de Moisés, os 10 mandamentos, os ritos, a tenda sagrada, o tabernáculo. Foi separada uma família de levitas como sacerdotes, como ministros. Profetas eram chamados como pessoas, como o profeta Isaías, profeta Jeremias, como indivíduos tirados por Deus da massa do povo, não é? Para dirigir como elo de ligação entre o povo e Deus. Os sacerdotes, os ministros, ministrando para o povo, representando Deus para o povo e representando o povo para Deus. Essa era a função do sacerdote, não é? O sacerdote entrava no templo para ministrar e levar em nome do povo, e quando ele se dirigia ao povo, ele falava em nome de Deus ao povo. Não é? Se a gente quer precisar isso um pouco mais, a gente podia dizer que o sacerdote era mais a voz do povo para Deus, o representante do povo para Deus, e o profeta era mais o representante de Deus para o povo. Ele trazia mensagens de Deus para o povo, sempre centrado em pessoas escolhidas, em pessoas que tinham esse ministério. Jesus veio para cumprir a lei, não é isso que ele diz? Ele diz: eu não vim para aniquilar a lei, mas eu vim para cumprir esse período. Acabou-se agora o ministério sacerdotal tal qual nós o conhecemos no Antigo Testamento. Não existe mais agora o ministério singular, não é? De pessoas especialmente chamadas para exercer uma determinada obra, exercer uma determinada função, exercer um determinado ministério. Jesus disse: eu sou o fim da lei, para cumprir, encerrar o período institucional, legalista e iniciar o movimento. Ele diz assim: outrora vocês ouviram que foi dito assim, eu porém digo diferente. Outrora vocês ouviram dizer dessa forma, eu porém digo para vocês que mudou agora, daqui para frente não é mais assim. Jesus veio para iniciar um movimento. Escreve isso aí no seu papel aí. Jesus veio para iniciar um movimento. Isso é muito importante. Encerra-se o período legalista, institucional, veterotestamentário, ou seja, do Velho Testamento. E agora Jesus veio para iniciar um novo movimento. Termina-se, encerra-se o período de ministros especiais, e agora Jesus quer iniciar um novo movimento com uma ênfase totalmente nova. Totalmente nova. Duas palavras que vocês devem escrever: instituição versus movimento. Instituição versus movimento. Nós vamos falar esses 2 dias e meio, não é? Praticamente sobre isso. Instituição versus movimento. Jesus tem que começar lá do zero. Para você mudar uma coisa, é muito difícil mudar por decreto, não é? Os juristas sabem disso, o poder judiciário sabe disso. Quando muda uma lei, quanto tempo leva para o povo absorver uma lei? Uma mudança de uma lei, não leva tempo? A não ser que for uma lei que permita mais liberdade para a gente. Essa a gente pega logo, né? Essa parece que, se aumentar a velocidade das estradas de 80 para 100, tranquilo. Tranquilo.
não é isso? Se aumentar das estradas que tem 100, São Paulo tem estradas com 100 km por hora, se aumentar para 110, 120, o povo vai aceitar numa boa, não é? Vai aceitar mesmo. Agora, se mudar, se for o contrário, se Castelo Branco, em São Paulo, que é 100, baixar para 80, também vai custar mesmo, né? Como diz o mineiro, vai ser custoso, né? É isso. Eu morei 8 meses em Minas, por isso que eu peguei alguns dos jargões já, né? Aprendi a comer pão de queijo, comer abóbora, né? De tudo que é jeito, doce, refogado, né? Tutu, feijãozinho, pirão, olha. Eu vou parar por aqui, porque senão vai dar fome em nós, né? Vamos mudar de assunto. Então, como ia dizendo, Jesus iniciou uma mudança radical. E Jesus sabia muito bem que não adiantava começar de cima para baixo. Não era com os fariseus, não era com os saduceus, não era com o conselho superior que ele iria mudar as coisas. O que ele fez? Ele foi lá na base, escolheu 12. Escolheu 3 íntimos. Quais eram os íntimos de Jesus? Pedro, Tiago e João, né? E depois os outros 9. E iniciou um movimento. Gente, isso é importante para entender esse dado histórico, esse fato histórico. É muito importante para a gente, inclusive, entender como nós vamos transicionar de volta da onde nós nunca deveríamos ter saído. 1700 anos nós andamos como o povo de Israel em círculos no nosso deserto espiritual, nos enganando, nos ludibriando, dizendo que somos igreja, queremos fazer igreja. E Deus, eu sempre digo isso, disse semana passada em Dourados, semana retrasada no Rio Grande do Sul, Deus, na sua infinita misericórdia e na sua infinita graça, ainda concedeu salvação a muitas pessoas, né? E Deus salvou as pessoas através de nós e apesar de nós, né? Apesar de nós mesmos, apesar das nossas estruturas. Deus tem sido bondoso e misericordioso, aquele Pai de paciência, né, que fica 90, 100 anos esperando uma igreja teimosa, uma denominação teimosa, né, a mudar. Lá em Pompeia teve um irmão, pastor, ele veio com ônibus, trouxe todo o seu presbitério, todos os diáconos, os professores de escola dominical. Vieram mais ou menos 60 pessoas, São José do Rio Preto. E no finalzinho eles pediram para que eu desse uma palavrinha para eles, depois do almoço ainda de domingo. Eu falei, bem, pastor, dá uma palavrinha de incentivo para nós. Eu falei, mas o que vocês querem que eu fale para vocês? Aí um dos presbíteros disse, pastor, nós somos uma igreja de 90 anos. E nos últimos 60 anos não crescemos. Ora com a gente aqui. Pede para Deus misericórdia. Nos dê um estímulo, nos dê mais uma palavrinha. A gente já ouviu tanto esse fim de semana, mas nos dê mais uma palavrinha de estímulo para que a gente possa mudar mesmo. Eu fico tão contente, o pastor disse, de ver aqui os melhores da minha igreja assistindo, estando nessa conferência. Eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer, alguma mudança vai acontecer. Jesus começou bem pequeno. Aliás, ele diz, o reino de Deus é como o quê? Grãozinho assim, ó. Pastor, tem mais do que um grão aqui, viu? Fica tranquilo, tem mais do que um grão aqui. Tem todo o elemento aqui todos os elementos aqui para a coisa mudar, não é? Para vocês decolarem, não é? Como a gente sentiu 2 vezes hoje, lá em Curitiba e lá em São Paulo. O avião pega aquela velocidade de sola, de repente, quando chega na hora certa, o piloto puxa ou mancha o avião, né? Você quase deita na sua poltrona. Eu estou ansioso, né, para ver a hora de igrejas no Brasil subirem mesmo, decolarem, né? Subirem bem alto ao céu. Jesus começou com 1, 2, 3 dos seus íntimos e começou o movimento. Ele viveu com eles, comeu com eles,
dormiu com eles. Ele tinha um grupo muito eclético. Ele tinha um cabeçudo impulsivo, que vocês sabem quem é, não é? Quem é o cabeçudo impulsivo? Pedro. Ele tinha um que era justamente o contrário, se derretia de amor. João tinha um coração amoroso, que ficava do lado do mestre e deitava a sua cabeça no ombro do mestre, e se fosse possível ficava com ele o tempo todo. Ele quando escreveu as cartas mais tarde, ele sempre fala filhinhos, filhinhos, filhinhos. Era aquele homem, aquela manteiga derretida, né? Que eu creio que ele chorava, qualquer coisinha. Ia dar um aleijado, senhor, cura ele, por favor. E um cego lá, senhor, cura, por favor. Veja a miséria dele. Acho que o Pedrão tropeçava por cima dos cegos, dos aleijados. Abre caminho aí, o mestre está passando. Está passando o Messias aqui, ó. Né? O Pedrão era diferente. Ele... Aí tinha um que era muito duvidoso. Nasceu com os 2 pés para trás, virado para trás assim, né? E Jesus levou 3 anos e meio para desvirar os pés dele para frente assim, né? Ele falou, eu só vou crer quando eu ver. Quem era? É isso aí. Tinha um até ladrão entre eles. Vocês já pensaram nisso? Tinha. Que grupinho, hein, gente? Você como pastor, como líder, gostaria de começar com um grupinho desse? Quem se arrisca? Quem se aventura? É duro, né? Pois é. Sabe como é que nós passamos conceitos? Como é que nós discipulamos as pessoas? A ordem que nós recebemos foi fazer discípulos, não foi? Mateus 28, Marcos 16. O verbo principal no grego lá não é o id não, tá? Tá errado isso. Pode olhar lá no texto original, os melhores dicionários, os melhores livros de gramática, os melhores professores vão dizer para você que o verbo principal é o fazer discípulos. E os outros 3 verbos são subordinados, são 3 períodos compostos por subordinação. Fazer discípulos de que forma? À medida que nós vamos indo, vivendo a nossa vida, à medida que nós vamos batizando e ensinando. E o ensino é relacionamento, é relacional. Jesus fez isso, ele viveu, ele ensinou, ele fez 12 discípulos e viveu com eles 3 anos, praticamente 3 anos e meio. E aí, quando ele pensou que estava tudo ensinado, todo mundo... Nós hoje, quando queremos ensinar, o que nós fazemos? Fazemos uma classe, não é isso? Convocamos o pessoal para um congresso como esse, né? Fazer o quê, né? Não nos livramos do ranço antigo, não é? Colocamos o pessoal em cadeiras, como vocês estão aqui olhando para mim, assim, ó. Até parece que eu sou o tico-tico que vai pôr a comida no bico do chupim, né? Que até parece que eu vou alimentar vocês, vou trazer uma coisa nova para vocês. Esse é o nosso conceito. Quando para Jesus ensinar significava relacionar-se. E o nosso sistema de ensino no Brasil está falido por quê? Porque é um sistema baseado puramente no cognitivo, no aspecto cognitivo. Onde fica o afetivo e o psicomotor, que são as outras 2 áreas? Jesus tinha com seus discípulos um relacionamento nesses 3 níveis: afetivo, cognitivo e psicomotor. E nós inventamos as classes. Afetivo, afetivo, cognitivo e psicomotor, não é? E nós inventamos as classes, colocamos 30 pessoas numa sala de aula, chamamos de escola dominical, não é? E queremos ensinar as pessoas. E tem gente que está na escola dominical há 30, 40, 50, 60 anos e o que aprendeu? Bastante teoria, bastante conhecimento, bastante dados históricos, fatos. Você pergunta lá quem foi o tataravô de Moisés, a pessoa sabe. E levanta a mão. Aprendi na escola dominical, eu sei. Quem foi quantos livros tem a Bíblia? 66, 67, 70, 80, sabe na hora. Quantos tem o Novo Testamento? Tudo sobre a vida de Paulo, já passou aquele ciclo de ensino, né? De
trimestre ou quadrimestre, durante a sua vida inteira, desde o berço até a sepultura quase, entende? E não produz nada, é improdutivo, não produz frutos, porque não existe um relacionamento íntimo. O professor vem, dá aula, fecha o livro, até logo, Deus abençoe, alguém ora, vamos para casa, voltamos domingo que vem. E assim, ano após ano, após ano, após ano, após ano. A escola dominical é uma escola que nunca reprovou ninguém, nunca aprovou ninguém. Né? A pessoa está sempre aprendendo, sempre aprendendo mais, até sofrer de uma certa congestão de informação, né? Se sente mal. Ah, pastor, nós temos que ir. E aí, deixa eu continuar. Jesus tem essa turma e pensa, agora sim, 3 anos e meio passaram, ele morreu na cruz, ele entregou a sua vida, mas antes disso, Pedro o negou 3 vezes, não é isso? Jesus demonstrou que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus foi o cumprimento dessa profecia também, não é? E chegou na hora de prenderem Jesus, Pedro tirou a espada e zut! Não tinha aprendido coisa nenhuma. Pegou, Jesus teve que pegar a orelha do soldado, pôr de volta. Pedro, bota a tua espada para dentro da bainha, não é por aí. E sabe o que mais? Quando Jesus, depois de Jesus ter ressuscitado e aparecido no mínimo 3 vezes aos apóstolos, Pedro fala, eu vou pescar. Vou pescar de novo. Há 3 anos atrás, Jesus tinha feito um grande milagre disso. E quando Pedro veio, ele falou assim, Senhor, sai da minha frente, que eu não sou digno de estar na tua frente. E Jesus falou, larga tudo que eu vou fazer pescador, você agora, de você, pescador de quê? De homens. E Pedro não seguiu, mas depois, leia lá no Evangelho, você vai ver. Ele volta, ele fala assim, eu volto para pescar. E mais 7 discípulos foram com ele. Voltaram para pescar. E Jesus foi chamar eles de novo. Ele chega na praia, andando na praia, e fala, vocês pescaram alguma coisa? Foi um coral de 7 homens. Nada. Então joga a rede para o outro lado. Opa, nós já ouvimos isso antes. Joga a rede para o outro lado. E aí fizeram assim, e encheu tanto de peixe que eles não podiam carregar. Aí Pedro falou, é o Senhor, eu tenho certeza que é. Ele pulou na água e foi para a praia, né? Chegou lá, Jesus já estava aprontando um churrasco lá, né? Tinha umas brasas, né? Tinham trazido um pão, passou na padaria, né? Pegou uns pãezinhos e estava lá esperando eles. Quantos peixes? Nós pegamos 135 peixes grandes. Ah, é? Que bom, pega algum desses peixes fresquinhos, vamos colocar aqui nas brasas. E diz lá o evangelista que todos sabiam que era o Senhor, mas ninguém ousava dizer nada. Todos estavam envergonhados. Pois é, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem. Como é que foi a pescaria? Foi boa. Ninguém contou uma piada, ninguém falou que o Grêmio ganhou do Corinthians, ninguém falou. Aqui o América. Eu tenho que contextualizar para Minas Gerais o meu futebol aí, né? Ninguém ousava um papinho mais descontraído com Jesus de vergonha, né? E como os discípulos no caminho de Emaús disseram, não ardia o nosso coração quando nós estávamos conversando com ele? Não ardia o nosso coração? Era ele mesmo. E mesmo assim Jesus disse para eles, olha, vocês vão ficar esperando até descer sobre vocês o Espírito Santo, até Atos 1:8 se cumprir. E ele começou com os 12, depois enviou mais 70, lembra que ele enviou 70, que voltaram alegres e disseram, os demônios não são submissos. Papai, pera um pouquinho, calma,
né, com toda essa euforia. O mais importante é que o nome de vocês está escrito onde? No livro. Isto é mais importante agora. Que funciona, eu sei. Eu vim aqui para inaugurar um novo período. Eu vim aqui para deslanchar, desencadear um movimento que vai funcionar. Ele fez o teste com os 70 e deu certo. Aí os 120 no cenáculo. E com os 120 no cenáculo, ele consegue um termo técnico a gente chama de massa crítica. Ele consegue aquele núcleo de pessoas prontas, depois do revestimento de poder, a desencadear um movimento de qualquer tamanho que atinja os 4 cantos do mundo, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra esse movimento. Amém? E foi isso que aconteceu. E durante 300 anos, o grande Império Romano se curvou aos pés do movimento começado por um filho de carpinteiro. Imagina, o homem que deu 2 vezes ideia para um grande pescador como Pedro, como pegar peixe. Acho que Pedro, quando o mestre falou, na primeira vez quando Jesus chamou Pedro, ele falou assim: vai num lugar mais fundo do lago e joga a rede lá. Mas peraí, mestre, no lugar mais fundo não dá peixe, em primeiro lugar, é dia, só de noite, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. O senhor é filho de carpinteiro, o senhor entende de fazer púlpito, o senhor entende de fazer cadeira, entende de fazer mesa, o senhor é marceneiro, carpinteiro, mas o senhor não entende de peixe. Mas já que o senhor está dizendo, eu vou. E essa era a qualidade de Pedro, né? De ir mesmo. E Jesus pega esses homens, derrama sobre eles o seu poder, e o Império Romano não consegue subjugá-los. Eram queimados em praça pública, viraram iluminação pública nas praças de Roma, tochas vivas, viraram ração de leão, foram jogados, não é, comida para leões, foram perseguidos, foram maltratados, olha gente, não tinha o que não fizeram, que o Império Romano não tentou, que o diabo não tentou através do Império Romano para acabar com a igreja. Mas Jesus tinha dito que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Amém? Só que o diabo veio com uma isca, mudando a tática. Em vez de perseguir, vamos reconhecer, vamos legalizar. O Brasil disse que o Brasil tem uma economia informal, né, por debaixo do pano de uns 50% mais ou menos. E o governo fica preocupado: como é que eu faço para botar a mão nesse dinheiro, para arrecadar imposto sobre esse movimento? Criou o Simples agora, né, esse novo tipo de imposto para microempresa e para as pequenas empresas. E o que o governo quer é tirar da clandestinidade todo esse movimento, esse giro de dinheiro. E na clandestinidade os negócios prosperam. Quando há crise, prosperam os negócios clandestinos. E o Império Romano viu isso. Espera aí, nós temos que reconhecer esse pessoal. Nós temos que chamar todos os presbíteros de todas as regiões da Ásia, da Palestina, fazer aqui um grande concílio. E Constantino, o imperador, o primeiro imperador convertido, eu não sei até que ponto, que profundidade teve a sua conversão, não cabe a nós julgar, não é? Mas ele falou: ó, nós vamos mudar de tática, nós vamos reconhecer. E essa igreja que até então era movimento, vai ser daqui em diante instituição. Essa igreja que andava, e se você olhar na tua apostila, você vai ver na capa um versículo bíblico dizendo: e todos os dias, Atos 5:42, no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Atos 5, na pasta verde de vocês, tá? Está o versículo bíblico: todos os dias, publicamente e de casa em casa. Você pega Atos 2, era a mesma coisa. Atos 20, Paulo chama os presbíteros, não é, de Éfeso para Mileto e fala: olha, eu nunca deixei de pregar
a vocês toda a verdade do Evangelho, publicamente e de casa em casa. E como eu disse, publicamente deu cadeia logo, não é? Deu perseguição, prevaleceu o de casa em casa. E Constantino chega, diz agora e fala: não, peraí, nós vamos reconhecer a igreja, nós vamos dar autoridade, nós vamos reconhecer os presbíteroi no plural, nós vamos dar poder a eles, vocês vão receber apoio, e quem se opor à igreja vai ter que se ver com o império, com o exército do Império Romano. Não era mais o Espírito Santo agora que guardava a igreja das portas do inferno, mas era o Estado agora. E sabe o que aconteceu com isso? Um retorno lamentável, desastroso à estrutura institucional do Antigo Testamento. Naquele momento se ressuscita a estrutura institucional do sacerdote, do ministro levita, e até hoje nós corremos esse risco. Tem muitos movimentos hoje de igrejas que estão voltando para o judaísmo. E Paulo chama atenção em Hebreus e se for Paulo, né? Mas chama atenção, diz: olha, não volta, porque o que é que está fazendo vocês, os Gálatas, por que está fazendo vocês voltarem? O primeiro congresso em Jerusalém foi exatamente por causa disso. Precisa voltar para o judaísmo ou não? E foi decidido que não se volta para o judaísmo, não se circuncida mais as pessoas. O domingo agora era o primeiro dia, o dia da ressurreição. Nós temos 52 oportunidades durante o ano para festejar, celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus. É isso que nós fazemos 52 vezes por ano. Cada domingo é um lembrete de que o Senhor ressuscitou em poder, em glória, em majestade, e está sentado à direita de Deus Pai hoje, intercedendo por nós. É o nosso advogado. Mas a igreja mordeu a isca. O diabo falou: não, peraí, vamos fazer um negócio mais bonito, vamos fundar uma escola. Em 313 Constantino fundou a Escola Cantorum, no latim, não é? O primeiro centro de treinamento de ministros e cantores especialistas. A igreja deixa de cantar, o estilo de culto da sinagoga morre e volta à estrutura do templo outra vez. E começa a se construir grandes templos, começa a se construir grandes catedrais. A igreja perde todas as suas funções. Os assim chamados leigos passam de ministros a ouvintes, a espectadores, de uma igreja ativa para uma igreja de espectadores, onde um clero, um grupo qualificado de pessoas especialmente treinadas, desenvolve um ministério novamente, sacerdotal, como no templo. Se ressuscitou o templo, não é? Quando o véu do templo tinha rasgado de cima a embaixo, quando Jesus morreu, não rasgou, dando abertura, acabou. E o véu do templo não era um véu como nós vemos um véu de noiva hoje, não era uma sedinha, não, era um tapete de 7 a 10 centímetros de grossura, feito em teares manuais, com pesos, não é? Para ser forte, duro. Ninguém rasgaria. Hoje se rasga um véu de noiva com facilidade, né? Mas rasgar aquele véu de cima a embaixo, impossível, só por milagre. Estava livre o acesso a Deus, a presença de Deus. Nós vamos falar sobre isso amanhã, um dos aspectos perdidos, a transcendência e imanência de Deus ao mesmo tempo, o Deus distante e o Deus próximo. Agora ninguém mais tem que ter medo de morrer ao se aproximar, como o sacerdote tinha, se ele tivesse alguma impureza ao entrar no Santo dos Santos, não é? Agora estava o livre acesso, mas se recriou no século IV, no século V, mais precisamente na virada do milênio, lá por ano 900, começou-se a construção das grandes catedrais, e se puxou uma linha, não é? E se falou: daqui para frente é altar, né?
E no altar só serve aquele que é qualificado. E dali para frente fica o povo. Vocês viram o que aconteceu a nós? O movimento deixa de ser movimento e torna a ser o quê? Instituição outra vez. O pastor Bill Beckham, no seu livro A Segunda Reforma e o movimento de igreja em células no mundo mundo inteiro é considerado como um movimento de retorno, né? E por isso a segunda reforma, que a primeira não conseguiu, com o Martinho Lutero, idealizar, materializar mesmo, não é? Parece que Deus está restaurando agora num segundo movimento de reforma, e não é mais centrado em uma pessoa, não é mais um Martinho Lutero, não é mais um pastor Roberto, não é mais um pastor Daniel. Deus está usando pessoas que nem se conhecem ao redor do planeta para fazer a mesma coisa. Igrejas estão se tornando igrejas sede de mudança, igrejas modelo, não é? Igrejas base de mudança. E eu vejo pela fé que essa igreja vai ser uma igreja base, que vai irradiar mudanças para a denominação de vocês, outras igrejas que estão ao redor aqui de vocês, não é? E como está acontecendo no mundo inteiro, igrejas se transformando em centros de observação. Pastores, líderes de outras igrejas estão vindo para ver como é que está acontecendo, o que é que está acontecendo. Assim como eu acampei praticamente 6 semanas dentro de uma igreja em Singapura, 3 anos atrás, e estou querendo ir para a África o ano que vem, para ver, para aprender mais, não é? Para que o reino do Senhor, o reino de Deus cresça com mais velocidade. Está acontecendo, é o mover do Espírito, minha gente. É um retorno. O pastor Bill Beckham diz: a igreja foi criada como um pássaro com 2 asas, a asa do culto público e a asa do grupo pequeno, das células. E com Constantino nós perdemos essa asa. A igreja voou durante 400 anos e deu baile no Império Romano, dava rasante sim nos imperadores, né? E incomodou mesmo. Aí Constantino falou: não, nós vamos mudar a coisa, vamos acabar com o movimento, vamos transformar essa igreja em instituição, vamos quebrar uma asa, porque com uma asa quebrada ela não vai voar mais. E a igreja mordeu a isca e caiu. Perdeu o grupo pequeno, ficou só com uma asa, a asa das reuniões públicas, onde um grupo pequeno de pessoas treinadas ministra para uma grande multidão passiva. Um grupo pequeno de ativos ministrando para é como um Mineirão lotado, né? Quantas pessoas cabem? 80 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil, e 22 homens correndo ali embaixo. E um juiz com a sua mãe crucificada já por antecipação, né? Com a sua mãe crucificada por antecipação, tentando intermediar, né? Tentando fazer, né? E todos nós sabemos da marmelada, né? Ultimamente que se descobriu em torno dos juízes, né? Toda essa, como o Boris Casoy disse, isso me cheira a pizza com um apito com uma bolinha de marmelada em cima, assim, né? A igreja lotou como se lota um estádio para assistir, e vamos deixar o pessoal especializado correr, tentar ganhar o jogo para nós. Eu tenho uma transparência que mostra o propósito da igreja, declaração do propósito, e nós estamos terminando. Quero mostrar essa transparência para vocês, que é uma amostra só, não é, do que pode ser o propósito, o que deve ser, aliás, o propósito de uma igreja. Como nós, como igreja, devemos restabelecer, trazer de volta o propósito. Você pode copiar, essa é a declaração de propósito da nossa igreja local. Você pode inovar, mudar, deve mudar, adapte ao seu povo, adapte à sua situação. Mas em primeiro lugar, tem um verbo principal ali de ação que chama mobilizar cada membro da igreja. Mobilizar cada membro da igreja a fazer 3 coisas. Em primeiro lugar,
mobilizar cada membro da igreja a alcançar as pessoas para Jesus. Alcançar as pessoas para Jesus. Segundo lugar, mobilizar cada membro da igreja a engajar-se no desenvolvimento sadio e integral de todos. Em terceiro e último lugar, mobilizar cada membro da igreja a exercer o ministério para o qual foi chamado. Vai ficar a transparência mais um tempinho, tem gente copiando. Nós vamos mostrar essa transparência no início de cada um dos períodos para vocês. Vamos falar isso, inclusive, em voz alta, tá? Para a gente internalizar isso aí. Essa deveria ser, nós vamos analisar com mais profundidade amanhã cedo o que significa mobilizar. Aí vocês têm na vossa apostila a primeira transparência. Que é uma igreja equilibrada do Novo Testamento. Quem não copiou, não se apavore, que amanhã vai voltar para a tela a declaração de propósito, tá? Não tem problema, vamos sair daqui falando isso de cor. Página 1 da apostila de vocês, só para a gente introduzir a apostila e nós vamos terminar. Prometo que em 2 minutos nós terminamos. Dois minutos só. Veja bem aí, na apostila. Uma igreja equilibrada do Novo Testamento, ela tem lá em cima 2 lados, é como um pêndulo, não é? Que vai para 2 lados. Mas o ideal realmente é que o pêndulo fique no meio, para que haja equilíbrio. De um lado você tem a comunidade de células, ou seja, a asa do pássaro dos grupos pequenos, a asa dos grupos pequenos, na estrutura do passarinho, do grande pássaro que é a igreja. E do outro lado você tem a comunidade corporativa, tá? A comunidade corporativa em cima. Se você tiver só a comunidade corporativa, que é a igreja tradicional, embaixo no pêndulo está escrito igreja tradicional ali, não é? Por que tem um traço por ela? Tem um traço porque não funciona bem se tiver só a igreja tradicional como comunidade corporativa. Mas está aí um desequilíbrio para o lado corporativo, ou seja, para o lado do atacado. Eu chamo a igreja no atacado e no varejo. Você pode até marcar com o teu lápis do lado aí corporativo, pode escrever no atacado, igreja no atacado, onde o ministro ministra no atacado para muitos consumirem. E tem a igreja do varejo do outro lado, né? Que a igreja é nas casas. Se tiver só isso, também é um desequilíbrio para o lado dos pequenos grupos. A igreja precisa da reunião, da celebração, da união, do grupo grande para fortalecimento, para haver o equilíbrio, para poder voar confortavelmente com as 2 asas. Amanhã a gente vai continuar a ver como funciona essa igreja de 2 asas. Vamos curvar nossa fronte para oração. Pai amado, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Nós te adoramos hoje à noite, Pai, porque o Senhor nos abençoou apesar de nós mesmos, Senhor. Que o Senhor nos escolheu e apesar das nossas fraquezas, o Senhor teve paciência e tem paciência conosco e quer restaurar a tua igreja e quer continuar nos usando nessa restauração, Senhor. Pai amado, que esse fim de semana seja um fim de semana marcante, Senhor, nesta igreja e outras igrejas representadas pelos seus pastores e ministros aqui, Senhor. Pai, nós queremos voltar ao primeiro amor, Senhor. Nós queremos voltar ao início de tudo, Senhor. Rever nossos conceitos, nossos valores.
Ó Senhor, dá-nos graça e misericórdia, Senhor. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, Senhor. Nós resistimos ao inimigo em nome e pelo sangue de Jesus. Que ele não tenha oportunidade, Senhor, nem autoridade sobre nenhuma vida aqui dentro, Senhor. E que não roube nenhuma dessas sementes que estão sendo espalhadas. Despede-nos na tua graça, na tua misericórdia, dá-nos uma noite de descanso. Multiplica, Senhor, o nosso descanso, o nosso sono. Faz render, Senhor, o nosso descanso, para que amanhã cedo a gente esteja aqui de bom humor, Senhor, e com o coração aberto para aprendermos de Ti, Senhor. Em nome de